Salve, salve, galera! Vamos trazer todas as informações do Flamengo relacionadas ao mercado da bola. E o nosso Mengão está prestes a anunciar mais um reforço para a temporada de 2025. O lateral direito e também zagueiro Danilo, que atua na Juventus da Itália, pode ser o mais novo reforço da equipe carioca para esta temporada. O Flamengo já se acertou com o jogador, salários e tempo de contrato, tudo ok, dependendo agora apenas da rescisão de contrato do atleta com a Juventus da Itália. Assim que o jogador conseguir amigavelmente sair do clube italiano, o Flamengo deve oficializar a contratação de Danilo, jogador esse de seleção brasileira que chegaria para atuar no setor defensivo, em especial na zaga. Na sua opinião, Danilo é um bom reforço? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos reagir aqui ao pessoal dos programas da ESPN Brasil, analisando e repercutindo essa probabilidade do Flamengo trazer Danilo logo agora no início da temporada. Portanto, link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos. Tudo sobre o nosso Mengão agora. Ainda tem um jogador que o Flamengo espera contar na Supercopa no dia 2 de fevereiro. Eu conversei com algumas pessoas hoje, apurei algumas informações e Danilo e Flamengo já estão acertados. O jogador aceitou a proposta, tinha um convite do Santos, mas o Flamengo oferece um salário maior, então interessou o Danilo, que também tem família rubro-negra. Ele está querendo voltar da Europa e agora o que falta? O jogador conversar com a Juventus para que o clube italiano o libere antecipadamente, já que o contrato vai até junho de 2025, o meio do ano. O Danilo quer vir e tem uma situação. O Danilo viria, num primeiro momento, para suprir a carência na zaga, não na lateral direita, Pascoal, que já é um pouco como ele tem atuado lá na Itália. O que te parece este negócio? Na Itália ele tem jogado mais como zagueiro e ele é capitão do time, né, na Itália. Ele manda prender, manda soltar. Em alguns momentos até, trabalhando em jogos do Campeonato Italiano, ele sai na beira do campo, vai conversar com o treinador, vai discutir com o treinador alguns posicionamentos do time e tal. Um jogador experiente, com uma belíssima passagem pelo futebol europeu, mas ele não é mais lateral, ele está jogando como zagueiro central. É isso. Então, se ele for contratado para ser zagueiro central, ele vai ajudar o time do Flamengo dentro da medida que ele puder jogar, porque ele já não é mais um garoto, né? Então 33 anos. Ele vai poder... Na lateral não dá mais para ele não consegue mais jogar como lateral. Na seleção brasileira, a gente vê as dificuldades. Como? Ele é titular na seleção, pô. Sim, mas a seleção, na lateral é difícil para ele, tá difícilzinho. Tá difícil. A gente vê todo o jogo da seleção... Ele não está sendo convocado? Sim, tá convocado, você tem razão. Mas eu vejo, está convocado, joga, mas eu vejo muita dificuldade nele como lateral direito na seleção brasileira. Acho que existem outros jogadores que poderiam fazer essa função, mas ele tem uma liderança muito grande, é um cara que é líder nato, já era líder no Santos, agora também jogando na Itália, e deve ser líder também do Flamengo assim que chegar. Eu acho a ideia boa do Flamengo, de ter um jogador como ele, mas eu não abriria mão de trazer mais um zagueiro, se fosse o Flamengo. O Flamengo também negocia com o Vitão, né, jogador do Internacional, e aí teria um abatimento pela dívida do Thiago Maia. Então, para a composição da zaga, tem o interesse no Vitão e já tem o desejo do Danilo, que ainda busca a liberação da Juventus para chegar ao Brasil. Agora, a expectativa do Flamengo está alta, Mauro. A expectativa do Flamengo é que na Supercopa ele já possa estar à disposição. Então, o negócio está avançado. Mas estamos falando de 12 dias, né? Sim. Ele está bem fisicamente. Para chegar, fazer exame médico... botar a camisa e ir pro jogo. Fazer o que os outros estão fazendo, treinar, né? Que a gente está discutindo o que os outros vão fazer. Vão para Brasília, não vão, etc. Agora, assim, ele tem uma baita de uma bagagem, etc., um currículo enorme, mas chega com uma grande responsabilidade. Vai fazer uma zaga com Ortiz ali. Essa é uma questão que vocês podem debater à vontade. Você pode perguntar pro Tetra, porque tem o Léo Pereira ali, gente. Então. Se entrar, vai botar o Léo ali. O Fabrício teve sua época muito boa ali. Vou te contar. Danilo tem moral, tem estudo, com todo tem respeito, currículo, mas chegar a dupla ali, do Flamengo já está lá, hein?
Mas é. Acho que os dois zagueiros do Ó, Ortiz Flamengo... de lado. Não, mas vocês Ou botaram que mantém ele o Léo chega... Pereira? Não, Os ela dois já falou estão que a lá. expectativa é ele chegar para jogar a Supercopa. Não, Então ele a veio para ser expectativa é titular. contar com ele na Supercopa. mas aí Estar no é elenco é diferente de ser titular. Mas não vai contratar ele, não é baratinho. Acho que está trazendo para ser titular. Aí vai ter ninguém torcendo, vai ter que conversar. Talvez o Léo Pereira queira ter o mesmo papo que o Fabrício teve com o Felipe. Falou, não está gostando de mim, não? É isso? Posso ir embora? Vou ficar? O cara trouxe o Danilo para ficar no banco, é o Danilo? Não sei o que vai acontecer ali, vai ser uma escolha. Mas trouxeram o Léo Danilo e Ortiz- Vitão. O Vitão também é bom jogador. Não, O Vitão é a Ortiz, revelação ele do não joga, Palmeiras não. também. No O lugar Léo do Léo. Ortiz teria que trocar de ladozinho, assim, o Pascoal falou aqui que para ele a dupla de zaga continua sendo Léo Pereira e Léo Ortiz e que o Danilo viria ali para um primeiro reserva imediato, lembrando que saíram Davi Luiz e Fabrício Bruno, né, dois zagueiros experientes e com muito peso. Como é que você vê, Tetra, a chegada do Danilo, possibilidade, e custo alto não sei se teria, porque o que falta é exatamente isso, a Juventus liberá-lo desses 6 meses finais de contrato. A conversa agora com a Itália é essa, Zinho. Bom, se o Flamengo não tem o custo do passe, já ajuda muito. A gente discutiu muito. Lá vai permitir a saída do Fabrício Bruno, pelo valor que está vendendo, não vai contratar um zagueiro desse nível. Se o Flamengo consegue se o Danilo consegue essa liberação, vem sem o custo do passe, é o custo do salário, né? Não é um salário baixo, claro, mas assim, tá no nível aí desses jogadores que estão ganhando, né? Sim. O Fabrício Bruno tinha um salário bom também, o Davi Luiz tinha um salário bom também. Então, assim, a saída desse abre a possibilidade de você trazer um jogador de um nível de salário alto assim. E o Danilo, para a zaga, vai incomodar Léo Ortiz e Léo Pereira, vai incomodar. Eu acho que de início não tem como já tirar, porque assim, o Léo Ortiz pelo lado esquerdo, eu gostaria de ver jogando. Hoje eu não sei se ele vai render do mesmo jeito que ele joga pelo lado direito. O zagueiro canhoto do time é o Léo Pereira. Aí como é que seria? Mas acho que o Danilo é uma baita de uma contratação para essa vaga que ficou aberta, né? Precisa de um cara experiente, porque vai ter os moleques, os garotos, e tem o Pablo que está jogando o Campeonato Carioca. Então o Danilo já preenche, né? Tem 33 anos, o Davi saiu, tinha 37. O Fabrício não, mais novo, 28. Mas 33 anos, para zaga, tá ótimo, tá maravilhoso. Não sei, de repente, no meio do ano está se falando na saída do Wesley. Isso. Aí vai ficar só com o Varela, ainda tem ele ali que pode... Ele é hoje, na última convocação da Seleção Brasileira, ele estava lá como lateral direito. Então eu acho que ele ainda tem condições de jogar, né, em algum momento, se precisar, na lateral direita do Flamengo. Ele pode jogar como terceiro zagueiro, né? Zagueiro pela direita. O Zinho sabe que ele é o lateral construtor, né, Zinho? A gente conversou muito no Qatar sobre isso, né? Isso aí. Ele é o lateral Não vai ser construtor. lateral submarino, Pascoal, aí, mas dá para fazer a lateral. Dá para fazer uma lateralzinha bem retraída. Como terceiro zagueiro, como um zagueiro pela direita. Né? Mais um zagueiro, numa composição de 3 zagueiros, ele entra ali numa composição para fazer... No futebol hoje aqui, no campeonato aqui no Brasil, joga fácil na lateral também. Você acha, Zinho? Eu acho que a ultrapassagem ele até pode ter. O Rafinha a retomada do São Paulo. O Marcos Rocha joga no Palmeiras. Tô falando os caras de mais idade. Então, mas eu acho que a retomada dele para a recuperação do trabalho de retorno para fazer a marcação é um pouco mais lenta, por isso que ele se posiciona mais do que joga mais apoiando, né? Eu vejo o Danilo, se for para jogar mais como zagueiro, uma outra jogar como zagueiro pela direita, numa composição de 3 zagueiros, tirando um lateral e ele fazendo esse lado, só de composição de zagueiro, só na marcação, eu acho que funciona. Mas dar a ele a missão de ser lateral, como Wesley, por exemplo... diferente, a característica é diferente. Não vai... Mas olha aí, ó. Olha aí o que pintou na tela. Uma necessidade. É isso, eu tô com o Tetra. Eu acho que numa necessidade ele vai suprir muito bem ali a carência se o Wesley sair na lateral direita. Talvez não seja só ele, tem que ver uma outra contratação. Mas o mapa de calor dele jogando na Juventus em 2024, né?
engloba 2 temporadas lá, mas a gente pegou o ano de 2024. Foram 37 jogos, 28 como titular, nenhum gol, 4 assistências e construções em 1 gol, 7 participações. Esse mapa, ele mostra que ele acaba pisando no campo como um todo, né? Claro que tem ali um espaço de campo em que ele é mais presente, o que é natural. Quanto mais amarelo, mais é a zona que ele atuou, né? Quanto mais ali, do roxo para o amarelo, mais ele atuou. Então ele atuou da zaga, sempre do lado direito, sempre jogando ali. O ataque é para lá, tá vendo? Sim, o ataque tá com a setinha para a direita da tela. Então ele jogou do lado esquerdo, né, gente? Ele sempre. Ele joga pelo lado direito. Não, naquele mapa. No mapa tá mostrando esquerdo, mas ele joga. Ele jogou atacando lá. O ataque é naquele sentido. Neste mapa, eu tô enganado? Eu tô confirmando aqui com a nossa produção, Isso, porque eu tô achando muito estranho. O mapa de calor dele tá mais evidente. Mais como lateral esquerdo do que a direito. Talvez o nosso seja ao contrário dos outros e a parte roxa seja a presença maior. A gente está confirmando aqui até para a gente poder debater em cima disso, né? Senão perde o sentido. Porque se o ataque está indicado daquela setinha para cá, o time ataca para cá. Ele atacou mais, tá mais pelo lado lateral esquerdo. Pode ser um terceiro zagueiro do lado esquerdo. Joga mais como Aí vem para a zagueiro. seleção e joga de lateral direito. Na zaga ele joga com o Danilo, ele joga com a camisa 6 da Itália e ele joga pelo lado direito como zagueiro. Sim. Pois é. Então, enfim, daqui a pouco vai vir a informação pra gente. Me dá os números dele, então, por favor, pra gente tentar... Números grandes, foi mais pela esquerda, é isso? Então aqui, o Silvani tá me confirmando aqui que esse mapa de calor também é como os outros. A parte escura, a parte quente, é onde ele foi mais presente. Então é isso, acabou jogando como zagueiro pelo lado esquerdo. Então se for jogar no Flamengo... Me parece, eu vejo Danilo jogando pela direita. É isso que ele quer falar, né, comandante? Não, eu não queria nem completar essa frase porque eu acho uma injustiçazinho. Mas se o mapa de calor tá dizendo que ele tá atuando mais na zaga pelo lado esquerdo e ele vem para ser zagueiro, Tetra? Você viu que eu até parei de falar, né? O Léo Pereira não dá para sair. O Léo Pereira não vai sair do time. Poxa, o zagueiro canhoto é o Léo Pereira e ele dá conta direitinho do recado. Vai ter as disputas pela posição. É normal, acontece. Eu também acho que assim, eu confesso que seria uma surpresa o Danilo jogar numa linha de 4. Se fosse 3 zagueiros, tudo bem. Agora, numa linha ali com 2 zagueiros, ele ser o zagueiro pelo lado esquerdo seria uma grande surpresa para mim. Para mim também. Eu ficaria muito surpreso de vê-lo jogando ali. Mas, de todo caso, a contratação é boa. E se vier o Vitão, é uma boa contratação também. O negócio do Vitão tá assim, ó, Pascoal, para te explicar, negociar, tá para ver se você continua achando um bom negócio. O Internacional deve para o Flamengo 4 milhões de euros da ida do Thiago Maia, né? O valor não foi pago até hoje. E aí o Flamengo fez uma primeira proposta pelo Vitão, o Inter falou, não quero. E aí o Flamengo subiu essa proposta para algo ali em torno de 7 milhões de euros, descontando o valor do débito. Então, 7, abateria 4 da dívida, pagaria 3 milhões de euros pelo Vitão. Está pagando 7. Que isso, comandante? Mandou Acertei bem. Acertei a conta, viu? Acertou. Não, mas aí tá Mandou pagando bem, 7. mandou bem. 7. Se você tem um crédito de 4 lá, você está abrindo mão, você está pagando 7. Acertei a conta, mas me ferrei Sei na quando negociação. ia receber, como é que ia ser essa negociação para receber esses 4. Mas você está pagando 7, aí tem que avaliar se não é um dinheiro alto, a história do custo-benefício. Não. Vai pagar 7 ou vai pagar só 3 e os 4 lá do Thiago? Os 4 já estão lá. Tá no bolo. Vai pagar 3. Você vai pagar 3, mas vai abrir mão de 4, né, Zinho? Não é isso? Abriria mão, bateria vai dar 3, dívida. mas você vai perder 4, Não é então você abrir está mão, pagando 7. ofereceu 7 milhões. Não, mas ele ofereceu 7 para comprar o jogador. Mas eu tenho um jogador que você não me pagou ainda, tá? De 4 milhões, só vou te pagar mais 3. Não, se ofereceu 7, é o que eu tenho que questionar. O Flamengo ofereceu 7 para fazer essa conta? 4. Isso. Tá bom, mas Vitão é zagueiro para 7? É isso que a gente tem que questionar. O Flamengo eu está acho pagando válido. 7. Tem 24 anos, o contrato dele com o Inter vai até 2026. Você acha que não vale os 7 milhões? Não sei, tô só levantando essa... Zagueiro, né? Vai chegar para ser reserva também, né? Você está trazendo Danilo, você tem lá o Léo Pereira, você tem o Ortiz.
Tudo bem, não sei. Depois que o Palmeiras vendeu o zagueiro aí tão novinho pela grana que foi, não acho ele o mau zagueiro, mas comparando outros preços aí, bom, o Danilo não vai dar para comparar, até por causa da idade também, porque deve vir de graça. Vou pensar aqui no outro zagueiro que foi vendido assim e tal. O Léo Ortiz foi para o Flamengo por quanto? Acho que foi menos do que isso. Menos do que isso aí. Né? Menos do que então isso, já tem um parâmetro aí. Mas o Flamengo está oferecendo 7, o Flamengo disse que ia ser tão seguro agora, nesse início aí, de contratações e de dinheiro, achando que está valendo, ok. Mas acho que está comprando. Bom, esse negócio de comprar uma reserva titular é muito relativo, o cara chega lá, entra e arrebenta. A gente teve no próprio Flamengo os exemplos de Fabrício e próprio Léo, né, que Pereira, chegaram para jogar, depois não jogava, depois viraram absolutos e tal, então não... Eu acho que assim, a princípio está chegando para compor o banco, mas pode entrar e jogar. Tudo pode acontecer. O Pablo estava no Botafogo, jogava nada e tal. Se o Pablo jogar o que jogou na época do Corinthians, ele vai disputar vaga. Se ele for o que ele... Mas se ele jogar o que ele está jogando hoje no Carioca... Aí não vai dar, exatamente. Então, não dá para jogar no time principal do Flamengo. Não dá para determinar que ele chega para a reserva, mas a princípio já tem uma zaga. Vocês estão, quando falaram do Danilo, vocês falaram, já tem uma zaga composta lá, hein? Tem 2 ali. O Danilo já está então, chegando. O Vitão também chega para disputar. Eu acho muito caro 7 milhões de euros para um Eu estou questionando isso. Eu estou questionando caro. Isso. Mesmo estando no mercado brasileiro, acho muito caro. Porque eu penso como o Mauro. Eu já perdi 4, que do Thiago Maia. Já tem 4 lá. Mais 3 que eu vou dar são 7. Eu acho 7 milhões um valor caro. Caro. Para ser um jogador que não vai chegar com esse status de titular, vai brigar por uma posição, no meu julgamento é uma cifra alta, um valor alto para um zagueiro que vai brigar pela posição de titular. Talvez por ele ter 24 anos, o Flamengo pense... O Alcaraz, o Flamengo pagou 10. O Flamengo pagou 10. Numa meia atacante. Bastante. De 21 anos. Então, mas talvez por ser 24 anos e ser zagueiro, né, uma posição que acaba sendo um pouquinho mais longeva do que outras dentro do campo no futebolzinho, o Flamengo pense em, pelo menos daqui a pouco, retornar, né, reter parte desse dinheiro numa futura venda. Não sei, estou tentando conjecturar aqui as possibilidades. E tem outra coisa. Tem 4 milhões de euros lá presos, que a gente não tem nenhuma garantia, né, não tem informação de que o Internacional está para pagar ou não. Então, me parece muito também, Tetra, aquela coisa assim... O Internacional, uma hora vai ter que pagar. Pode não ser hoje, pode ser amanhã. O Flamengo vai entrar com... Porque o Flamengo está tentando negociar antes de acionar. É isso que eu vejo como caminho. Esse dinheiro é do Flamengo. O Flamengo não perdeu esse dinheiro. Claro. São 3 mais 4, são 7. Não, tá pagando 7. Puxa, a senhora tá abrindo mão de 4 milhões assim, facinho? Não é isso não, jovem. Jesus! Você tá abrindo mão de 4 milhões assim, com essa facilidade? Zinho, não é isso. É que assim, se você tá com o caixa ali, né, que o BAP já explicou que não está com dinheiro em caixa para gastar assim, como se gastou em outras épocas, e você precisa de mais um zagueiro para compor o seu elenco, você vai ter que desembolsar 3 nesse momento. Me parece uma maneira de tentar negociar com o Internacional antes de acionar na FIFA, judicialmente, para receber esse valor. Primeiro tem que ver a necessidade. É o jogador, o staff, o treinador com o novo diretor, com o pessoal aí de análise de desempenho, chegou ao nome do Vitão. É ele o jogador que o Flamengo precisa para compor a saída dos zagueiros e dar a opção para o treinador, assim, se não jogar o Léo Pereira, se não jogar o Léo Ortiz, entra tranquilo, é nível, esse é o jogador? É muito esse trabalho que tem que ser feito. Para depois pensar nessa parte financeira aí do Thiago Maia e tal, uma hora, né, deve ter os acordos, como foi vendido, quando ia pagar, o Internacional deve estar dialogando, falando, e claro que vai chegar um momento, se chegou no prazo, não pagou no prazo, o Flamengo vai acionar dentro da lei, né, do que tem que ser feito. Eu acho o seguinte, a gente está discutindo aquilo que eu tinha falado lá. Eu não liberaria o Fabrício Bruno. O jogador queria, tem que ver o gosto do jogador. Não interessa, você tem contrato comigo. Eu não botei o revólver na tua cabeça e falei para você assinar o contrato até o tempo que você assinou. E não estava no contrato que você seria titular absoluto para sempre. Tem que continuar ali, tem que cumprir o seu contrato, tem que ser profissional. Estou pagando,
tô agindo corretamente com você. Estou sendo mais drástico assim, mas a fala também é o seguinte, elogiando o atleta. O Fabrício Bruno é titular na maioria dos times fora aí, dentro do Brasil aí. Na maioria dos times ele é titular. Tinha que ter sido feito um diálogo, um trabalho. Aí o diretor novo que chegou, com o treinador, com o presidente novo, conversa com o cara, né, faz metas, alcança, convence o cara a ficar. Não teria nenhum problema. Eu prefiro ficar com o Fabrício Bruno do que pagar 7 milhões pelo Vitão. É bom jogador, né? Um bom menino, 24 anos, tem aí no futuro pela frente, mas eu prefiro ficar com o Fabrício Bruno e que eu vou vender, que eu vendi por menos que eu estou contratando o Vitão. Porque foi em dólar, não foi o Fabrício Bruno? Foi em euro, não, foi em euro também, 7 milhões de euros. Então, você está trocando 7 milhões entre os dois. É que o Fabrício não tinha mais ambiente. Pela colocação dele, pelas conversas, a diretoria acordou com ele de liberá-lo, caso houvesse uma proposta que ele considerasse interessante. Eu entendo e concordo com você do ponto de vista de técnica, de qualidade. Para mim, o Fabrício está acima, mas não tinha mais como. Para mim, o Fabrício Bruno é mais zagueiro que o Vitão. Também acho. Eu acho outra coisa. Se o Danilo chegar para esse início, você não precisa esse desespero. Tá com caixa baixa, pelo jeito que ele falou, né? Mas o Marcos Braz já debateu. Já respondeu isso aí também. Não é bem assim, não. Mas assim, se tá com caixa, não tem grana, não gasta agora, tá trazendo o Danilo. Tem Danilo, tem os meninos que estão aí jogando aí. Tem um garoto que estreou que o Pascoal ficou encantado. João Vitor. Né? Tem uma zaga já montada. Ainda tem o Pablo. Calma. Se você não tem dinheiro agora, para que você já vai gastar essa grana? Foi o primeiro questionamento que eu fiz. Falaram que esse ano iam gastar pouco e tal, estão pagando 7. Léo Pereira, Léo Ortiz, se chegar o Danilo, aí tem Cleiton, Carbone e João Vitor. Para você não precisaria, então, do Pablo, Vitão. né? Pablo. E o Pablo, desculpa. Tem 8, né? O clube normalmente funciona com 6 zagueiros. Eu não sei se... que eu tô falando dos meninos da base, né? Tô pegando 3 meninos que são base. Esses 2 meninos aí, não sei se colocariam, apesar de que sempre um ali pode ficar, né? Sim. 1 ou 2, tal. No máximo 2 também. Você tem que ter pelo menos 4 experientes realmente. Se puder 5, aí um menino para você ir dando moral. Mas aí já estamos somando 6 ou 7. Não, eu não quero tirar o valor do Vitão, só foi o questionamento. Não interessa se eu estou descontando 4, interessa que eu estou pagando 7. Aqueles 4 são meus. Você vai me pagar hoje ou amanhã, eu não sei. Se eu vou processar, eu não sei, mas não é do Flamengo? Sim, então sim, estou tem pagando direito 7. É isso que eu queria saber. Fez uma oferta de 7. Claro. Assim, que ele é avaliado pelo Internacional, né? E pelo mercado internacional em 10. É a avaliação do Vitão pode ser, hoje. é isso então, que eu estou te falando. Mas aí quem vai comprar que tem que olhar o custo-benefício. É isso aí que o Zinho estava dizendo. Eu estou com dinheiro agora, então, eu estou precisando agora, eu tenho, entendeu? O Inter também não está querendo. Eu não sei se o Internacional eu acho que ele joga mais do que o Kaká, que o Corinthians pagou 24 milhões de reais no Kaká. Se fosse do Inter, você não liberaria, então, Pascoal? Eu, se eu fosse o Inter, não. Claro que não. Não tem outro zagueiro igual ele lá. Vai comprar, como eu não liberaria o Fabrício. O Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno no time do Tetra. Zagueiro. Ele concordou com você, Zinho. Ele concordou com você. Não, mas eu falo isso desde o primeiro momento. Esse programa aqui tá ficando complicado. Estão concordando muito. Então é isso aí, galera. Vamos trazer notícias atualizadas sobre o mercado da bola. O Flamengo segue se movimentando aí em busca de novos reforços para este ano. Nosso Mengão que apresentou Juninho, né, como novo atacante substituto de Gabigol, agora busca outras posições que é prioridade nesse momento. Com a saída de Fabrício Bruno, o Flamengo agora pretende anunciar um novo zagueiro. Vitão é a bola da vez. O zagueiro de apenas 24 anos é a prioridade do Flamengo para esta temporada. O nosso Mengão já formalizou propostas, deve iniciar conversas com o Internacional, até porque o clube gaúcho deve valores aí considerável com relação à compra de Thiago Maia. Então, tudo isso pode facilitar a vinda de Vitão para o Flamengo. Então, vamos trazer informações atualizadas sobre essa contratação e também sobre a possível contratação de Danilo, lateral direito, e também atuando de zagueiro na Juventus da Itália.
Vitão vê 3 motivos para deixar o Internacional e assinar com o Flamengo. O Flamengo segue em busca de um zagueiro após a saída de Davi Luiz e Fabrício Bruno. Após o início tímido, o Flamengo segue se movimentando no mercado de transferência. Dessa vez, o mais querido está buscando a contratação de Vitão, zagueiro do Internacional. Porém, as conversas não são fáceis, visto que a equipe gaúcha não deseja vender o zagueiro. Contudo, o jogador vê com bons olhos a transação e definiu 3 motivos para se juntar ao rubro-negro. Então, o desejo de um jogador conta muito em uma negociação. Se o atleta já demonstrou interesse em vestir a camisa do Flamengo, com certeza isso deve pesar em um fim de período aí do jogador com a camisa do Internacional. Apesar de atuar em um dos grandes clubes do Brasil, como o Internacional, vestir a camisa do Flamengo seria um outro patamar na carreira de Vitão. Assim, para o zagueiro, a transferência para o Mengão é boa por 3 motivos. Que motivos são esses? A questão financeira, é claro, a aproximação com a seleção brasileira e, por fim, visibilidade para uma possível venda a um gigante da Europa. A informação é do jornalista Lucas Dias. Vitão é um zagueiro brasileiro de 24 anos que atualmente joga no Internacional. Antes de atuar pelo clube gaúcho, o defensor foi formado nas categorias de base do Palmeiras, subindo ao profissional pela primeira vez em 19. Após se destacar na equipe paulista, o jogador foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia no mesmo ano. 2 temporadas depois, o jogador foi emprestado ao time colorado, no qual pertence até então. Um dos pontos que agradou Vitão foi o valor do contrato oferecido ao Flamengo. Até o momento, a expectativa do mais querido é assinar com o zagueiro por 5 temporadas, ou seja, até o final de 29. Além disso, o Mengão também sinalizou que pode pagar ao jogador até 1 milhão por mês. Vale ressaltar que no Internacional o defensor recebe cerca de R$900 mil mensais. Além de Vitão, o Flamengo segue analisando outro nome no mercado para a zaga, Danilo. Após receber a proposta do mais querido, o jogador desistiu de acertar com o Napoli da Itália e optou por retornar ao futebol brasileiro. Agora, o atleta conversa com a Juventus da Itália para conseguir rescindir o seu contrato. Vale ressaltar que, apesar de ser lateral direito de origem, o brasileiro vinha atuando como zagueiro nas últimas temporadas. Então pode ser que o Flamengo anuncie 2 bons reforços aí logo de cara. Vitão, zagueiro do Internacional, e também Danilo, jogador da Juventus da Itália. Será que o nosso Mengão vai conseguir reforçar o elenco ainda mais? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.